Darren Patrick, autor de O Plantador de Igrejas, parece um pastor muito confuso quando o assunto é ordenação de mulheres. Ao mesmo tempo que ele se diz contrário, ele faz uma grande lista de tarefas que podem ser exercidas pelas mulheres na igreja. A mesma confusão aparece quando ele se refere aos dons espirituais. O pastor Patrick diz que não há absolutamente nenhuma indicação nas Escrituras de que o sexo da pessoa desempenhe algum papel na distribuição soberana que Deus faz dos dons espirituais. Como se observa na sequência do seu raciocínio, ele confunde as funções de mãe, esposa, com funções pastorais. Parece que ele não consegue separar as atribuições de uma casa, de uma família, com as atribuições ministeriais que são exercidas dentro da igreja. Além disso, ele parece não compreender que a autoridade tem um lugar próprio onde ela é reconhecida e exercida. E esse assunto eu quero expandir um pouquinho mais daqui a pouco. Há pessoas que dizem que uma mulher não pode ser pastora porque o chefe da casa é o homem. Se dissermos que uma mulher não pode ser pastora porque o chefe da casa deve ser o marido, isso se aplicaria àquela mulher que não é crente? Então, se o marido dela não é crente, ela pode ser a pastora? Porque aí não vai exercer autoridade ministerial sobre ele. Uma mulher que é viúva pode ser pastora, então? Talvez isso ajude a entender algumas mulheres cujos maridos estão doentes ou são doentes e que dizem que depois que ele morrer vão poder exercer o ministério. Talvez até você já conheceu alguma mulher que te tenha dito algo parecido. Esse pode ser o motivo por que nós encontramos mulheres pregadoras que nunca se casaram. E eu vou dar como exemplo a irmã Esther Ungur. Numa entrevista do dia 28 de julho de 2016, que ela concedeu a Isael de Araújo, o mesmo que escreveu Dicionário do Movimento Pentecostal pela CPAD, a irmã Esther contou que ela e a sua irmã nunca se casaram e justificou. Tal decisão foi em obediência a Deus, pois muito antes de nascerem haviam sido apresentadas ao Senhor. Interessante que na mesma igreja evangélica, onde mulher não pode ser ordenada a pastora, porque ela tem que estar debaixo da autoridade do marido, e então somente mulheres solteironas se destacam no ministério, na mesma igreja, normalmente não se ordena o homem ao ministério pastoral se ele não for casado. E só para abrir um parênteses, lembre que Paulo não era casado, nem Barnabé, e nem o Senhor Jesus. Interessante observar que na maioria das igrejas evangélicas não se ordena um pastor se ele não for casado. Mas se uma mulher se quiser dedicar inteiramente ao ministério, possivelmente ela vai ter que optar pelo celibato. A doutrina da Igreja Católica Romana ensina que os ministros ordenados devem ser celibatários. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários. Na igreja chamada evangélica ou protestante, o celibato não é bem visto, nem os monastérios, nem as clausuras. Muitas vezes nós, os chamados evangélicos, reprovamos a Igreja Católica porque ela proíbe o casamento dos seus sacerdotes.
e obriga eles a uma vida celibatária. Mas quando justificamos a proibição da mulher ao sacerdócio, tendo como base em que o marido é o chefe da casa, não estamos impondo um celibato para as mulheres com vocação ministerial? Na opinião de Calvino, pode-se justificar o celibato como um uso da liberdade dada por Deus para casos especiais, onde liberdades maiores do que a responsabilidade da família possam ser úteis para uma forma peculiar de serviço. Mas este celibato, relacionado com a missão, não é superior ao casamento. É importante observar que a autoridade ela tem um lugar próprio para ser exercida, um lugar onde ela é reconhecida. Lampe chama a atenção para o fato de Paulo ter sido cooperador de Áquila e Prisca em Corinto, conforme Atos 18:3. Entretanto, Paulo chama Priscila e Áquila de meus cooperadores em Cristo, Romanos 16:30. Esse é um exemplo típico e bíblico do lugar próprio da autoridade. No trabalho secular, Paulo foi cooperador de Áquila e Priscila, mas no ministério, o líder era o apóstolo e eles eram os cooperadores. Além disso, se a maldição de Deus sobre a mulher foi que, por causa do pecado, ela seria dominada pelo marido, não é certo crer que o perdão do pecado remove também a maldição? Como se vê, esse argumento de que o homem é autoridade sobre a mulher, ele tem falhas estruturais. A principal reside no fato de não comunicar com clareza que a autoridade tem um lugar onde ela é reconhecida. Se a mulher não pode ser pastora porque o marido é o chefe, então um caixa de banco não pode ser pastor na mesma igreja frequentada pelo seu gerente. Entendeu? Então, se o caixa do banco é pastor numa igreja, o gerente do banco não pode se converter e frequentar aquela mesma igreja. Você consegue perceber então que a autoridade ela tem um lugar próprio onde ela é reconhecida e exercida? E dizer que se o marido é o chefe na casa, ele também tem que ser o chefe na igreja? Lucas anotou o relato de uma mulher que, ouvindo o discurso de Jesus, gritou do meio da multidão: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele diz: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 27 e 28. A resposta de Jesus revela que fatos étnicos, raciais, culturais, sexuais e outras questões distintivas eram secundárias para ele. Antes vinha a pessoa. Somente por autoexclusão alguém não era incluído. Esse entendimento de que Jesus olhava as pessoas como pessoas e apenas isso, também é perceptível em seu encontro com a mulher samaritana. Um judeu jamais discutiria teologia com uma mulher. Também não conversaria com uma mulher no lugar público. Jesus quebrou essas duas regras conversando com ela e discutindo temas concernentes ao reino de Deus. A mulher ficou surpresa de que ele, um judeu, falasse com ela, uma samaritana. Os seus discípulos ficaram surpresos que ele conversasse com uma mulher. A surpresa dos discípulos não foi porque o mestre conversasse com aquela mulher, mas porque conversasse com uma mulher. O Senhor Jesus também discutiu com teologia, ou melhor, discutiu teologia com Maria e Marta. Novamente, Cristo demonstra o interesse no ser humano, sem se importar com qualquer outras questões distintivas.